Olá! Vamos ao nosso segundo encontro na nossa sala de aula invertida. Nosso encontro anterior, nós tecemos algumas considerações, algumas noções gerais sobre direito penal, conceito, os fins, as características do direito penal. E antes de avançarmos, nós vamos aqui nos deter no ponto 2, que é a evolução histórica do direito penal. Mas, Cristina, por que será que no plano de ensino do UniP há a necessidade de enfrentar esse estudo da história? Por que, gente? Porque o homem é um sujeito histórico. Cada momento histórico teve um homem, e aqui eu estou falando da raça humana, representativo desse momento histórico. Ou vocês pensam que no início da história da humanidade, nós estávamos lá com o iPhone interligados na sociedade informacional, buscando resposta em tudo no Google, comprando online, indo à Lua, modificando o clima. Foi assim? Claro que não. Houve um processo, como há um processo em tudo que diz respeito ao homem. No campo físico, intelectual, moral, no campo tecnológico, científico, tudo passa por processo, por modificações, por mudanças, por movimentos, por etapas, por fases. E como é que a gente vai, então, se debruçar sobre o nosso modelo de direito penal atual para falar uma porcaria, não serve para nada, devia se acabar com esse direito penal? Ou então, defender o direito penal com unhas e dentes, porque ainda não há outra solução possível para conter a nossa violência. Se a gente não souber de onde partiu para chegar a essa organização atual. Porque é através dessa análise, do que a gente foi, é que a gente pode entender por que a gente é agora assim. E mais além, vai nos dar suporte para procurar o quê, gente? Evoluir, melhorar. Porque isso não é da história do homem. O homem não busca a felicidade. Ele não busca ser autossustentável, ele não busca prosperar. Bem, então como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu tenho que conhecer o que foi que meus antepassados conseguiram construir até chegarmos no que estamos hoje, para poder então ter condições de refletir o hoje e buscar melhorar o amanhã. Por isso, o UniP colocou o ponto 2 aí no plano de ensino da evolução histórica do direito penal. A gente não vai, nesse encontro, claro, ter a pretensão, de fazer um estudo profundo, mas de dar um lineamento, mostrar, as balizas, a partir da escrita, porque tudo que a gente tem em matéria penal, a gente só tem, assim, em termos de história, a partir do advento da escrita, Então, já vai uma história mais recente. Até o século XXI, que é o século que estamos, que tipos de esquema de reação social as sociedades humanas desenvolveram para nos proteger uns dos outros,
na nossa vida em sociedade. Afinal, como já dizia Aristóteles, o homem é um animal gregário. Então, vamos ver isso? Então, dentro das características, né, daquele homem, e aí, de novo, reforçando, falando da raça humana, não é? E daquela sociedade humana que marcos eu posso considerar na evolução histórica do direito penal. Então, com base nessas características, não é, nas idiosincrasias, né, das sociedades humanas, a doutrina, né, depois de muito pesquisar, de muito estudar, então definiu 3 fases, né, 3 marcos para definir essa evolução histórica. Que fases ou períodos são esses? Então, tem um período da vingança, que foi desde os primórdios da história da humanidade até o final do século XVIII. Em seguida, eu tenho o período humanitário, né, que vem representar um corte nesse modelo anterior, uma nova proposta de um modelo jurídico penal. E esse período humanitário, nós estamos falando aí, né, final do século XVIII, século XIX, e o período subsequente, que é o que nos encontramos, inclusive na atualidade, que é o período científico. Então, vamos ver o que é que caracterizou cada um desses períodos, cada uma dessas fases. Como eu disse para vocês, esses períodos vêm nos esclarecer, não é? Que respostas nossos antepassados construíram, em termos de esquema de reação social, para lidar com essa situação que é a sociedade humana. Todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano quer prosperar, todo ser humano quer conquistar bens, ou seja, coisas para satisfazer suas necessidades. Mas há bens para todos em abundância? E ainda que hajam, nós sabemos satisfazer as nossas necessidades com limites? Ou nem sempre ser assim? Ou seja, muitas vezes nós queremos satisfazer as nossas necessidades à custa do outro, ou até da vida do outro, ou da saúde do outro. Então, é dentro desse conflito de interesses que o direito sempre se debruçou, não é? Sobre esse fato, né? Porque o direito cuida de fatos, e não foi diferente com o direito penal. Não é? Como conciliar a vida em sociedade? Então, vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos imaginar, esqueçam o Estado, esqueçam o ordenamento jurídico, tudo isso que vocês conhecem agora. Quem já assistiu aquele programa, aquela série que passa no Discovery, Largados e Pelados? Quem não assistiu ainda, eu vou dizer mais ou menos o que é. O que é que faz? Pega um homem e uma mulher e a produção desse canal coloca esse homem e essa mulher num local inóspito, inabitado, sem qualquer aparato humano, em estado de natureza. E lá eles têm a missão de sobreviver durante 21 dias, largados e pelados. Ou seja, sem roupa, sem comida, sem água, entregues à própria sorte. Sobreviver. Por que eu fiz menção a isso? Porque
É para esse tempo que a gente vai voltar, em que os primeiros grupamentos humanos são registrados. Né? Então, como é que eles se organizavam? Nos largados e pelados, a gente sabe, né? Mas e lá atrás? Como é que surgiram essas primeiras sociedades humanas? Então, esse período é chamado de vingança, que por sua vez ele vai se exteriorizar em 3 modelos de vingança: vingança divina, vingança privada e vingança pública. Por quê? Porque o homem desse tempo, e olha que é um longo tempo, né? Até final do século XVIII, vivia em sociedades brutalizadas. Era a lei do mais forte, onde não havia organização. Então, nessa situação, o que vai prevalecer, se não o instinto? E que foi o que permeou o período da vingança, né? Ou vindita, não é? Esse período da vingança ele foi marcado, assim, em termos, se a gente for raciocinar, né, em termos jurídicos penais, não é? Pela descentralização do exercício da vingança ou da punição. Na vingança divina, nós estamos falando daquelas sociedades humanas que se formavam em torno de uma divindade comum, que era representado ou representadas pela figura do totem. É por isso que é chamado de período da vingança totêmica. Então, que sociedades humanas são essas que eu estou falando? Daquelas primitivas, não é? Que não tinham nenhum conceito, não tinham nenhuma compreensão, não é? Do mundo exterior, não é? Dos processos físico-causais, nenhum avanço intelectual, não é? E, por isso, com essa incompreensão, né, essa incapacidade, né, de ainda, pela sua história recente, né, de racionalizar, né, todos os processos físico-causais, né, e dominar nesses processos através da criação, não é, de instrumentos e desenvolvimento de uma tecnologia, enfim. Então, a visão que eles tinham daquele mundo exterior é a visão o quê? Mítica. Tudo que acontecia e que não conseguia ser explicado ficava no campo do sobrenatural, do divino. Veja que a gente está em pleno século XXI, quando não há uma explicação científica para um evento, o que a gente diz? É sobrenatural, um milagre, não é assim? Só que essa era a percepção que os nossos antepassados tinham como uma regra. Tudo ficava no campo do divino. O divino era representado na figura dos totens. Geralmente eles esculpiam animais, plantas. Algumas tribos, né, Canadá, Estados Unidos, tudo, você ainda vê naqueles totens, né, na frente, né, das instalações, né, das tribos, dentro das reservas. Então, a percepção era mítica, era divina. Então, esse poder de vingar ou de punir era exercido por quem? Por quem servia de intermediário entre o divino e o terreno, né? Pelos sacerdotes. E essa reação, ela era obrigatória, porque a percepção que se tinha desses eventos, como manifestações, apresentações da ira divina,
nas inundações, nas secas, nas pestes, né? Ou na fartura, né? Na fartura, na colheita. Ou seja, o divino estava de bem comigo ou estava de mal comigo. Então, esse intermediário é que exercia, em nome dos deuses, o poder de vingar ou de punir. E qual foi o esquema de reação? Como é que ele realizava? Como é que eles realizavam isso? De duas formas. As regras estavam de forma rudimentar estabelecidas, né, com base no divino, como nós afirmamos ainda há pouco. E então, quando se quebrava as regras, ou seja, se realizava o tabu, então a solução da vingança totêmica só tinha dois caminhos. Se você realizou um tabu, né, dentro da sua própria tribo, então a vingança seria o quê? A perda da sua paz. Então você vai ser banido e você não vai contar mais com a proteção dessa tribo. E tem que ser punido, porque se você não for punido, se não for vingado o que você fez, não é? Esse tabu que você realizou, então os deuses vão se voltar contra todos nós, contra a tribo inteira. E nós não vamos pagar o pato por isso. Então você vai ter que pular fora, ainda que você vá morrer por isso, ainda que você vai ficar lá à mercê dos predadores ou de tribos hostis. Essa era a solução. Agora, se a prática do tabu envolvia tribos distintas, então aí a vingança era a morte mesmo. Então, era a eliminação do indivíduo. Então, esse modelo foi utilizado, né, várias sociedades humanas espalhadas pelo mundo. Mas ainda dentro desse período da vingança, nós temos uma outra manifestação de vingança, que é a vingança privada. E o que foi que aconteceu, Cristina, de diferente nesse período? O que aconteceu é que as sociedades humanas, dos nossos antepassados, elas já não estavam se formando em torno de um ente divino. Já havia um vínculo concreto entre elas, que era o antepassado comum. Então, o vínculo aí já é de sangue. E nós temos nos nossos nomes ainda na atualidade, né, a reminiscência, né, disso, não é? Fulano de tal, cicrano de qual. Qualquer sociedade, não estou falando só aqui do Brasil, não. Lá na Irlanda, é Mac isso, Mac aquilo, não é? Porque Mac é filho de, não é? Então, esse sentimento de pertencimento a uma coletividade, não é? Ele já tem um vínculo concreto humano, que é o antepassado em comum. Eu sou filho de fulano, que é filho de cicrano, que é de beltrano, todos do mesmo tronco. Então, pertencemos à mesma sociedade. E isso acaba trazendo, não é, um vínculo muito forte, um sentimento de coletividade muito forte, que vai acabar se manifestando nessa vingança. Porque a prática de condutas intoleradas nesse momento histórico faz com que, não é, dentro desse poder de vingar que ainda é descentralizado, né, qualquer um pode exercer, ainda faz com que seja exercido não só contra aquele que praticou a conduta indesejada, mas contra todo o seu clã, toda a sua tribo. Porque feriu um, feriu a todos. Tocou em um,
O problema não é só dele, o problema é de toda a comunidade integrada por ele. Então, esse momento histórico, não é, que forma aqueles grupos, não é, fortemente unidos, ele é marcado pela luta de todos contra todos. E por um ciclo vicioso de violência, claro, isso é até uma lei da física, né? A toda ação corresponde a uma reação, não é? Se você responde com violência, o que você vai encontrar do outro lado? Se não, mais violência. Então, se o membro de um clã, não é, tirava a vida do membro de outro clã, ou os familiares iam contra aquele, né, que praticou a ofensa, como iam contra todos. Aí, ao invés de exterminar um, exterminava 200, ou quantos compusessem, não é, aquele grupo. Agora, pergunto a vocês, poderia continuar a prevalecer esse esquema de reação social? Como essas sociedades iriam se desenvolver e prosperar se elas estavam sempre em risco constante de extermínio? Então é aí que começa a se esboçar uma tentativa de racionalidade, de proporcionalidade nessa reação às condutas indesejadas. E eu estou falando do talião. Talião, que vem do latim talio, que quer dizer tal qual. O talião seriam modelos, padrões de comportamento informados pela proporcionalidade. Então, é através do talião que as codificações mais antigas, estou falando do Código de Manu, Código de Hammurabi, nós temos trechos da Bíblia, né, que traz bem claro lá, né, o talião, não é? Se matou, que seja morto, não é? Se feriu, que seja ferido na mesma medida. Se tirou, não é, o bezerro do vizinho, não é, que tenha o seu também tirado. Por isso, essas regras, né, ficaram conhecidas pelo Brocardo, olho por olho, dente por dente. Então, esse é vamos dizer assim, o primeiro embrião de desenvolvimento, de evolução nesse esquema, né, de punição contra as condutas indesejadas, o talião, e ele surgiu justamente nesse período da vingança privada. Foi uma evolução, mas seria suficiente? Vejam, como as sociedades humanas poderiam florescer, se multiplicar, ainda que com essa evolução do talião. Por quê? Seria muito difícil, não é? Porque toda vez que alguém matasse, ele ia ser morto. Toda vez que alguém ferisse, ia ser ferido. Então, o que nós íamos ter? Sociedade de quê? De mutilados e de populações cada vez menores. Não é? Nós estamos falando de um período em que a expectativa de vida é a que nós temos hoje, de 102 anos? Claro que não. Estou falando de um período que vivia muito, que vivia até 30 anos. Agora imagine nessa situação. Então é aí em que se desenha um novo esquema
de reação social, ainda dentro da vingança, ou seja, desse modelo que nós chamamos na atualidade de direito penal do terror, né? Direito penal da opressão, das penas corporais, da pena de morte, que foi o período, a fase da vingança pública, que começou com a quebra desse modelo descentralizado, onde qualquer um podia punir, né, e da forma que bem quisesse, para haver uma centralização do poder de punir. Ainda não tínhamos Estado, mas já tínhamos poderes definidos, né? Então, o chefe da clã, o chefe da tribo, na Roma Antiga, o pater familias, né, que tinha o poder da vida e da morte, não é? Então, se definia a comunidade, elegia aquele que, em seu nome, realizaria o poder de vingar ou de punir, em nome de todos. Então, é a partir desse momento, desse período da vingança, né, em que a passagem da descentralização do poder de punir para a centralização do poder de punir, que se quebra aquele ciclo vicioso de violência gerando violência, que permeou a luta de todos contra todos. E foi o período da vingança privada. Então, aí, e esse período da vingança pública, ele, né, se estendeu aí até o final do século XVIII, não é? E aí já com a figura do Estado, né? Do Estado moderno, da teoria do contrato, né? De Rousseau, não é? Nós cedemos uma parcela da nossa liberdade, porque a gente antes podia fazer justiça com as próprias mãos, não é? A gente podia, dentro daquele modelo anterior descentralizado, qualquer um poderia exercer o poder de punir ou de vingar. Então, com a formação, não é? Com a teoria do Estado e a formação dos Estados, então, nós cedemos uma parcela dessa liberdade e a entregamos ao Estado para que, em nosso nome, exerça o papel de garantidor de todos nós. E aí, então, passamos para o período da vingança pública. Mas ainda vingança. Ainda vindita. Só que agora nas mãos do Estado. E do Estado monárquico de então. Não é? Em que, na figura do monarca, se achava o poder total e absoluto. Não é? Ele é quem ditava as regras do jogo. Não é? Era ele que definia como ia punir. E quem ia ser punido. Então, ele mesmo legislava, ele mesmo geria, ele mesmo executava, não é? O poder de vingar. E por que, Cristina, você situa o período da vingança até o final do século XVIII? Por que, gente? Voltando, o direito cultural e as sociedades humanas, nesse período, sofreram grandes transformações. Um enfraquecimento, não é? Do Estado monárquico, o florescimento e o fortalecimento de uma nova classe, a burguesia, os ideais libertários, não é? Vamos limitar o poder do monarca. Não é? E a força, não é? Que essa nova classe, não é? Traz consigo. E os ideários que ela traz, não é? Vão provocar profundas modificações, não é? Na Europa de então, e que vão acabar irradiando modificações, não é? No direito penal. Mas isso a gente vai ver no próximo encontro, né? O período humanitário. Tchau!